Canal Brasil Pátria do Evangelho, 27ª palestra. A inveja. Do que se trata a inveja? A inveja é definida como um sentimento inferior de desejo que é atribuído ao egocentrismo, à soberba e à cobiça. Pode-se encontrar esse tipo de sentimento negativo em todas as áreas, por exemplo, na religiosa, na política, na esportiva e na profissional, entre outras. A inveja é considerada um dos grandes males da sociedade. A psicologia a considera como um câncer da humanidade, já que ela desestrutura os campos emocional e físico e ainda impede o desenvolvimento de outros sentimentos que estão ligados a valores nobres. Dentre os sentimentos negativos que o homem ainda concebe em seu íntimo, vamos encontrar a inveja como lava destruidora capaz das piores ações. Quando se manifesta, é quase sempre de forma camuflada, tornando-se uma perfeita armadilha para todos. Quem acolhe a inveja nem sempre tem consciência do que faz. Jesus nos ensinou que o amor deve orientar nossos passos para conseguirmos paz e harmonia. Porém, se acolhemos a inveja no trato com os nossos irmãos, estamos fazendo justamente o oposto daquilo que o Mestre nos ensinou. Quando invejamos, destruímos os laços da fraternidade que deviam unir a todos nós enquanto aqui na Terra. A inveja é como o punhal cuja lâmina aponta diretamente para o invejoso, que raramente se dá conta que ele é o grande prejudicado. Esse sentimento inferior, infelizmente, encontra grande acolhida entre a humanidade terrena. As oportunidades para o desenvolvimento dessa chaga são inúmeras. Pode ser a promoção no emprego que nosso amigo conseguiu, a compra do imóvel pelo vizinho, a melhor classificação na escola pelo colega do nosso filho. Enfim, são inúmeros os acontecimentos que podem despertar esta mancha que a alma humana ainda abriga. No entanto, devemos notar que o prejudicado é sempre invejoso, que não tendo coragem para lutar por seus ideais, lança sobre o próximo seu maldoso olhar de cobiça. Desta forma, o invejoso, além de se comprometer moralmente, ainda permite que pessoas menos evoluídas se liguem a ele pelos laços da afinidade. A pessoa que tem inveja passa energia negativa para o invejado e também para as pessoas que o cercam. Ele também é inseguro, supersensível, desconfiado, além de se passar por superior, quando na verdade se sente inferior. Todos sabemos que a vida nesse planeta é uma oportunidade que nos é dada por Deus para aprender e evoluir. Assim sendo, devemos lembrar o ensinamento de Jesus que nos disse: orai e vigiai. Protegidos pela oração e pelos bons pensamentos, estaremos livres da cobiça, essa erva daninha que se alastra silenciosamente. Infelizmente, a inveja é uma realidade, por isso é preciso que a pessoa se liberte desse mal, já que ao vibrar positivamente, poderemos nos livrar dela. A inveja mata o invejoso. A inveja é um sentimento que destrói as amizades e corrói a alma de quem por ele se deixa dominar. A inveja é uma experiência universal. É a dor do reconhecimento de que os outros têm aquilo que você não tem. Inadequação, insegurança e inferioridade. Pode ser vivida consciente e inconscientemente. Quando ela não é admirada pelo sujeito que cobiça, pode ser notada em pequenos lapsos de comportamento, como fazer um comentário que deprecia a pessoa ou o produto do trabalho desta. Quando ela é explícita, pode até mesmo causar o extermínio daquele que é invejado. Muitos são os casos em que, não podendo alcançar a amplitude de habilidades do outro, a destruição é vista como a única solução. Só que o sentimento corrói o indivíduo, que em vez de procurar superar a falta de talento através do crescimento individual,
acaba se aniquilando juntamente com o seu alvo. O relacionamento com uma pessoa invejosa é difícil, pois ela acaba se tornando obsessiva quando não despertar a tempo para o problema. Se o companheiro é competente, vai se tornar um obstáculo em sua vida. Se, ao contrário, é visto como não tão competente, a depreciação continua, pode matar o relacionamento. O invejoso se sente muitas vezes culpado de querer dominar a quem admira e por nutrir tal câncer em sua personalidade. Mas ele poderá superar o fato, admitindo e tentando alcançar a plenitude almejada ao dividir os lucros com outra pessoa. O sentimento é muito comum contra aqueles que se sobressaem em relação ao mestre. É o caso do professor, o obscurantizado pelo aluno que se torna um profissional de sucesso, enquanto ele continua a repassar ensinamentos. É frequente quando, por exemplo, o filho se sabe melhor que o pai, desenvolvendo a mesma atividade. E o caso se torna sério quando o casal se dedica à mesma profissão e um deles se destaca mais que o outro. Certamente cada pessoa em algum momento da vida sentiu inveja. No entanto, ela pode ter se confundido com outros dois sentimentos, a cobiça e o ciúme. O ciúme baseia-se no amor e visa a posse do objeto amado, com a remoção do rival. A inveja, ao contrário, é uma relação a dois, na qual o sujeito vive a experiência face a uma qualidade revelada pelo outro. Supõe ainda certa idealização do objeto, já que só o aprende parcialmente. O objeto se revela inalcançável para o sujeito. O invejoso está sempre se comparando aos outros, perdendo a oportunidade de viver sua própria vida. Na competição, está sempre atrasado, porque ficou esperando para ver o que o outro fazia e se certificar de que fazia pior. Os aspectos agravantes da inveja. A inveja é a arma dos fracos, matriz de inúmeros males, mentora de muitas desordens, alicerce de incontáveis desventuras. Discreta, incomodamente tem sido deixado à margem pelos expositores das verdades evangélicas em todas as crenças. Sutil como é, passa desapercebida, embora maliciosa, comparável a vapor deletério que intoxica todo aquele que lhe padece a presença, espalhando pestilência em derredor. É um sentimento muito difícil de ser entendido. O ódio, por exemplo, apesar de ser inapropriado, ao menos parece ser uma reação ao que não se gosta. Uma reação imprópria, é verdade, mas uma reação. Mas e a inveja? Qual a vantagem real ou imaginária que poderia existir? Em que poderia nos afetar o sucesso, o aparente sucesso de alguém cuja vida não nos diz respeito? É o que tentaremos entender, ou pelo menos refletir sobre. A inveja hábil que é, consegue transvestir-se de ciúme exacerbado, quando não o faz com arrogância vingadora ou aparentar na condição de humildade, sempre perniciosa, ou se disfarçar como orgulho prepotente. Quando ela é explícita, pode até mesmo causar o extermínio daquele que é invejado. Muitos são os casos em que, não podendo alcançar a amplitude de habilidades do outro, a destruição é vista como a única solução. Só que o sentimento corrói o indivíduo que, em vez de procurar superar a falta de talento através do crescimento individual, acaba se aniquilando juntamente com seu alvo. A inveja, além dos males psíquicos que produz em razão dos pensamentos negativos que dirige contra outrem, proporciona simultaneamente graves prejuízos morais àquele que dela se empesta. A inveja é capaz de caluniar, investindo contra uma vida, com uma frase dúbia, na qual consegue infamar o mais puro caráter. Indigna, transmuta palavras e infiltra agravos perniciosos, vê o que lhe apraz e realiza conforme lhe parece lucrar. Consequentemente, o invejoso é um peso infeliz na comunidade humana, porque débil moral. Adapta-se
amolda-se, é venenoso na bajulação e terrível na agressividade. A arma do invejoso é o ódio desenfreado, mortífero. Na impossibilidade de valorizar o trabalho que alguém faz, procura inspirar em muitos o despeito e a mágoa, a raiva e a imponderação, a palavra ácida e a acusação mordaz, a fim de realizar-se e afligir. As lições da convivência, todavia, muito ensinam. Desprendimento de uns, simplicidade de outros, confiança de muitos, e não obstante a deficiência que há em cada um, sempre menor que as imensas mazelas da inveja, é preciso aprender a respeitar, porquanto invejoso não considera ninguém, padecendo de despeito de todos, a todos apedrejando, maldizendo. O exercício é para querer estimar, conseguir amizade e plantar no coração o que muitos chamam amor, mas que é o ególatra, constitui um fardo pesado, tenebroso, difícil de carregar. Sim, o invejoso odeia, persegue, porque tendo o ciúme da felicidade alheia, corrói-se pela inveja da felicidade dos demais. Os que apresentam recalques entre os homens, os que cultivam complexos de inferioridade, no fundo são pessoas invejosas, malévolas, insidiosas, infelizes, pois somente quem é desventurado se compraz da desventura alheia. O invejoso não parece ter o desejo de ter o que temos. Se assim fosse, lutaria para ter, ou seria algo que fosse o seu interesse diário, ou pelo menos algo simpático ou invejoso. Mas não é isso que ocorre. Aquele que tem inveja, inveja qualquer coisa, mesmo aquelas de que não gosta. Ele inveja a amizade que muitos têm, mesmo que não se importe muito com os amigos, e mesmo que não conheça os amigos daquele que inveja. Inveja que o outro tenha um carro, mesmo que ele nem saiba dirigir. Ele ficaria feliz se o outro perdesse o carro em um acidente ou roubo, e ficará mais satisfeito quando souber que o outro não tinha seguro. O invejoso não admira você, porque a admiração é um ato normal de respeito e acolhimento ao que tem valor. As pessoas invejam o que poderia ser e não são, ou invejam o que deveriam se esforçar para ser. O invejoso percebe no sucesso do outro o fracasso de si mesmo, o que ele poderia ser, e por preguiça ou outro motivo qualquer, não é. Muitos não digerem bem quando a própria realidade é exposta. A desculpa todos damos a nós mesmos e que é desfeita diante que o outro, igual a nós mesmos, conseguiu. A inveja é semelhante a um câncer da alma que dissemina metástases em todos os departamentos da vida. Para combater a inveja, é preciso primeiro que aprendamos a gostar do bem, onde quer que ele esteja, de qualquer forma que se apresente. Mas para isso é preciso sair de si mesmo, para encontrar a própria vida. Isso é o contrário do egoísmo. E o tratamento para o egoísmo, onde a inveja é uma das manifestações, é o olhar de amor, atitude fraterna e caridosa para com o outro e para consigo mesmo. Por tudo que foi acima dito, torna-se extremamente importante buscar o significativo aumento da generosidade, a difusão da gentileza, a ampliação dos horizontes da caridade e a prática ostensiva do amor, porque as mãos que espargem rosas sempre ficam impregnadas de perfume. Como é ditoso oferecer rosas, muito melhor seria tirar-lhes também os espinhos, como aqueles do caminho, por onde transitam incautos pés. A inveja, uma visão espiritual. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disso, dos vossos defeitos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e não poder alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Tiago 4:1-2. A inveja é um sentimento que leva ao invejoso a ideia de que o bem alheio é considerado um mal próprio. A inveja, porém, de olharmos o bem do outro, é ver que não o possuímos, formando um sentimento de inferioridade, incapacidade,
deixando os menores perante o sucesso alheio. O coração que se contamina com a inveja vai se tornando amargo, inconformado, revoltado com o que não possui, o que leva à frustração, travando uma competição paranoica com o outro, a ponto de chegar a odiar e até desejar o mal ao invejado. O ser invejoso não se convence da própria mazela. A satisfação dele é ver o outro triste, aniquilado, arrasado e amargurado com as derrotas. Infelizmente, esse estado de consciência leva o indivíduo à depressão, ao desânimo, a perder o sentido da vida, que passa a ser vista somente pelo ângulo daquilo que não se tem, de modo que o invejoso é um eterno descontente com tudo e com todos. A inveja tem por características o desejo por atributos, posses, status, habilidade de outra pessoa. Não é necessariamente associada a um objeto. Sua característica mais típica é a comparação desfavorável do status de uma pessoa em relação a outra. O ser imposto da inveja vive desconfiado como se estivesse numa espécie de estimulante ou droga que penetra a consciência, mesmo que venha imitar o desenvolvimento ou a capacidade do outro, porque acha positivo, cai na essência da mesma, que é a comparação, e a cada ato de comparação afasta ou aniquila a sua própria realidade, destruindo tudo aquilo que tinha formado a seu respeito. A inveja é como uma árvore que tem raízes e frutos. A raiz da inveja é a vanglória e seus frutos são a maledicência, que consiste em falar mal dos outros e difamar a vida alheia, e a insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na casa do vizinho e é assim incapaz de satisfazer com aquilo que tem. Conforme São Tomás de Aquino, a inveja tem sua raiz no orgulho. A vanglória é o desejo de se destacar em função do brilho e não do bem em si mesmo, do sucesso ou o bem alcançado, de modo que o sucesso passa a ser a meta de vida, a ponto de se fazer qualquer coisa para alcançá-lo. Não que o sucesso seja ruim, ele é bom, mas não se pode viver em função dele, ou seja, nossa felicidade não está em função do sucesso ou dos bens, e sim em função da nossa comunhão com Deus. O grande Santo Agostinho dizia que a inveja é o pecado diabólico por excelência, e se referia a ela como o caruncho da alma que tudo rói e reduz a pó. A inveja é amiga daquele que não suporta a felicidade dos outros e que não se conforma em ver alguém realizado, melhor do que ele mesmo. Fica torcendo pelo mal do outro e quando esse fracassa, diz no seu interior, bem feito. As Escrituras Sagradas nos relatam, por causa da inveja, a morte de Jesus. O evangelista São Mateus deixa claro, Pilatos dirigiu-se ao povo reunido, qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Ele sabia que tinham entregado Jesus por inveja. Mateus 27, 18. Santo Agostinho fala sobre a gravidade da inveja. Terrível mal da alma, vírus da mente e fulminante corrosivo do coração, é invejar os dons de Deus que o irmão possui, sentir-se desafortunado por causa da fortuna dos outros, atormentar-se com os êxitos dos demais, cometer um crime no segredo do coração, entregando a alma e os sentidos à tortura, à ansiedade, destroçar-se com a própria fúria. O apóstolo Paulo de Tarso, em sua carta a Tito, dizia: porque também nos outrora éramos insensatos, rebeldes, vivendo na malícia e na inveja? Essa embriaguez da inveja consiste justamente na incapacidade de perceber que esse sentimento nos leva a uma vida infeliz, solitária e amarga. Por mais que a tenhamos, nunca teremos tudo, ou seja, sempre haverá algo a que invejar. Atualmente vivemos uma era de muita competitividade, mas não podemos esquecer a ética e a moral das ações que praticamos. Não precisamos ser predadores para subir na escala da vida material, pois cada pessoa tem seu próprio espaço de acordo com as leis divinas. Vamos lembrar que Jesus, em seus sentimentos, exemplificava o valor das boas ações, deixando as pessoas perceberem o quanto era danoso o caminho dos sentimentos inferiores.
No Sermão da Montanha, o Mestre nos dá os melhores exemplos de como devemos nos comportar para sermos dignos e corretos em nossos pensamentos e ações. Referências bibliográficas. Por favor, leiam as referências bibliográficas. É o fim desta palestra. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.